Olá a todos. Neste vídeo vou fazer uma revisão super rápida sobre as funções. Realmente só vou dar uma introdução rápida sobre as funções que veremos frequentemente neste curso de cálculo 1. Então, vamos começar. Também gostaria de adicionar que para ver os detalhes, vocês podem consultar o livro de Stewart, James Stewart, Cálculo 1. E também podem assistir os vídeos que estão disponíveis no canal do YouTube da Universidade de Fundão, do curso de Cálculo 1 Unificado. Então, vamos começar. As funções. A primeira função que eu gostaria de introduzir são polinômios. Poli é um nome grego que significa muito. Nômios realmente é um nome latino que significa nomen ou nomes. Mas em matemática, nomes são termos. Então, nós digamos que temos uma função de muitos termos. Realmente, uma função polinomial é uma função que é uma expressão que consiste de uma variável ou uma indeterminada x independente. E consiste os coeficientes aqui, que são an menos 1 até a0, que é multiplicada com x elevado a 0, consideramos 1, aqui. E também tem operações algébricas como adição, subtração, multiplicação. E todos os expoentes aqui são números inteiros não negativos. Então, essa é uma definição de um polinômio. Os polinômios sempre têm domínios igual de todos os números reais. É uma coisa que realmente determina a forma de gráfico dessas funções e grau do polinômio. Aqui temos termos de anxi elevado a n, mais an menos 1, xin menos 1, etc. Então, o grau do polinômio é definido como o maior grau dos termos que o polinômio consiste em termos desses, realmente nós chamamos monômios. Quando que tiver um termo, nós chamamos um monômio. Quando que tiver soma de dois termos, digamos, temos um binômio, etc. Então, o grau do polinômio aqui é determinado como o maior grau dos termos, que aqui vai ser n. Por exemplo, f de x é igual a x elevado a 6 menos 3 sobre 4, x elevado a 4, mais o radical de 2 de x é mais p. Esse é um polinômio. Tem monômios ou termos, aqui, o segundo, terceiro e quarto. Então, esse é um polinômio de 4 termos. Primeiro de grau 0, depois temos de grau 1, depois temos de grau 4, e no final temos de grau 6. Então, o grau do polinômio vai ser o maior grau de todos, que vai ser 6. Os coeficientes. Aqui temos números irracionais p ou o radical 2. Pode ser um número racional, que aqui é menos de 3 sobre 4. Pode ser um número inteiro, por exemplo, aqui, o número 1. Uma coisa que queria dar uma observação, que os polinômios podem ter mais indeterminadas ou variáveis, mas o foco do livro de Stewart aqui é sobre os polinômios em termos de uma variável, que aqui seja a indeterminada x. Outra coisa que nós consideramos um polinômio, digamos um polinômio real, quando os coeficientes estão vindo do corpo R, ou seja, estão vindo do conjunto R. Se tiver um polinômio que os coeficientes estão vindo do
do conjunto dos números complexos, digamos que temos um polinômio complexo. Se tiver um polinômio que os coeficientes estão vindo do conjunto dos números inteiros, digamos que temos um polinômio inteiro. Essas são observações. A outra coisa que queria dizer é depende do grau do polinômio, às vezes nós temos um nome, por exemplo, um polinômio de grau 1, digamos, temos uma função linear. De grau 2 é chamada uma função quadrática. De grau 3 é uma função cúbica, etc. Mas qual vai ser as formas dos gráficos da função do tipo de polinômios? Por exemplo, em termos dos graus, se tiver uma função linear, significa que temos uma função polinomial de primeiro grau, de grau 1, esse vai ser uma reta. Então, temos reta, temos inclinação de reta, temos ponto de interceptação com o eixo de y. E o ponto de interceptação com o eixo de x e sempre determina a solução da equação polinomial, ou seja, quando consideramos 3x e menos 1 fica igual a 0, ou seja, y igual a 0. Vai determinar as raízes reais do polinômio. Nem sempre existem as raízes reais. Por exemplo, quando que tiver uma função quadrática, temos um polinômio de segundo grau, em termos de um indeterminado de x, então temos uma parábola. Aqui, o ponto de interceptação com o eixo de y vai ser o número 1 obtido colocando 0 em lugar de x. Mas não temos nenhuma interceptação com o eixo de x. Isto está dizendo que a equação deste polinômio não tem nenhuma raízes reais. Ou seja, se considera x2 mais 1 igual a 0, isto significa que temos x2 igual a menos 1. Então, essa equação não tem nenhuma resposta real. Então, essas são, vocês podem ver que o domínio sempre é todos os números reais, mas a imagem depende do grau do polinômio. Para os graus impar, a imagem sempre vai ser todos os números reais, mas para os graus par, depende da equação. Então, vamos ver um exemplo de uma função cúbica, uma função quartica, de grau 3 é igual ao grau 4. Deixa eu botar aqui. Então, a forma geral de uma função cúbica é assim, dessa forma. Mas, queria dizer que vamos considerar uma função polinomial de grau n. Já sabemos que uma função polinomial de grau n tem no máximo n raízes reais, ou seja, tem no máximo n pontos de interceptação com o eixo de x. Aqui temos uma função de terceiro grau. O ponto de interceptação com o eixo de x vai ser só um ponto. Mas para as funções em geral, esse é válido. Uma função polinomial de grau n vai ter no máximo n raízes reais, significado que vai ter no máximo n pontos de interceptação com o eixo de x. Vai ter no máximo n menos 1 pontos mínimos ou máximos. E vai ter no máximo n menos 2 pontos de inflexão. Esses fatos nós veremos adiante no capítulo 4. Veremos os técnicos para calcular e encontrar os pontos mínimos, máximos, locais, ou pontos de inflexão, quando que a curva muda a concavidade. Por exemplo, aqui temos concavidade para cima,
é trocado aqui para concavidade para baixo. Então, o ponto de inflexão vai ser esse ponto quando que a curva muda a concavidade. Esses fatos são, veremos no capítulo 4, só queria dar uma revisão para pegar uma ideia sobre os polinômios. Então, um polinômio de terceiro grau tem no máximo 3 pontos de interceptação com o eixo de x, que aqui vai ser 1, significando que esse polinômio só tem uma raiz reais, uma raiz real. Aqui temos 2 pontos de mínimos e máximos e um ponto de inflexão. Então, todos os exemplos que eu já coloquei aqui, realmente são exemplos que essas funções vão pegar os números máximos possíveis para os pontos máximos e mínimos e pontos de inflexão. Mas se mudar a equação, por exemplo, em vez de colocar 2 de x elevado a 2, colocando 0, então a forma da função muda na maneira que, por exemplo, vocês não vão ter nenhum ponto de máximos ou mínimos. Então, depende da função. Mas aqui temos um ponto de mínimo e máximo e um ponto de inflexão. Para uma função quartica aqui, temos em geral, nesta forma da função, não temos nenhuma ponta de interceptação com o eixo de x, então essa equação é igual a 0, não vai ter nenhuma resposta real, nenhuma raiz real. Temos pontos mínimos locais, 2 pontos mínimos locais, um ponto máximo local aqui. Se dar um zoom, vocês vão ver a concavidade muda 3 vezes. Não, 2 vezes. Para a concavidade para cima, fica para baixo e de novo fica para cima. Uma função quíntica, por exemplo, aqui vocês podem ver que essa função tem 5 pontos de interceptação com o eixo de x. Então, essa equação tem 5 raízes reais, que vão ser exatamente esses pontos de interceptação com o eixo de x. Essa função já obter os números máximos dos pontos mínimos locais e máximos locais, que vão ser 1 menos do grau do polinômio, que aqui é 5, então 1 menos de 5 vai ser 4. 1, 2, 3, 4 pontos de máximos e mínimos locais, e vai também obter o número máximo dos pontos de inflexão, que vai ser n menos 2. Aqui é 5 é grau do polinômio, então vai ser 3 pontos de inflexões, que vão ser os pontos quando a curva muda a direção da concavidade. Aqui, 1, 2, acho que aqui é 3. Tá, essa é uma revisão bem rápida sobre os polinômios. Vocês podem consultar os detalhes dentro do livro, usando os vídeos, tá bem? Outra função que gostaria de falar, que pode ser considerada como, às vezes, como um caso especial do polinômio, é uma função potência. Uma função potência é de forma de x elevado a. Aqui, a base é a indeterminada x, e a expoente é um número fixo. Dependente desse expoente, a forma geral do gráfico da função fica mudada, né? Então, se tiver A como constante, fica um número inteiro positivo. Por exemplo, y igual a x, x elevado a 2, x elevado a 3. Então, vai ser um tipo especial de um polinômio, que realmente vai ser um monômio, de grau 1, 2, 3, com coeficiente só igual a 1. Conhecendo o gráfico dessa função e outros que vou introduzir, é bem importante para analisar
os comportamentos das funções, por exemplo, quando queremos estudar os limites, quando queremos saber os pontos máximos, mínimos locais, etc. Então, realmente é fundamental conhecendo os gráficos dessas funções e conhecendo os tipos dessas funções. Se tiver y igual a x, então já sabemos que é uma reta, com a inclinação igual a 1. Se considerar a função potência de x elevado a 2, x elevado a 4, ou x elevado a um número par, então a forma geral dessa função é a forma de parábola. A diferença entre eles é que o comportamento da função, quando que consideramos no intervalo de menos 1 e 1, a função com o expoente maior fica mais achatada, e para x maior do que 1 ou menor do que menos 1, a função com o expoente maior fica mais inclinada. Esse é o comportamento geral dessas funções potências. Se tiver a função potências com grau impar, então a mesma coisa acontece. A forma geral do gráfico é assim. Só o comportamento da função, quanto que o expoente aumenta, muda no intervalo de menos 1 e 1, no sentido que a função com o expoente maior fica mais achatada, e para x maior do que 1 ou menor do que menos 1, a função com expoente maior fica mais inclinada. Então, essas são formas gerais dessas funções potências. O domínio é a imagem que claramente que vocês estão vendo aqui para graus impar são todos os números reais, e para os graus para graus pares o domínio é tudo reta real, mas a imagem é todos os números maior ou igual a 0. E também essas funções como expoente pares são funções simétricas em relação do eixo de y. Isto significa que se trocar a x e substituirmos x por menos de x, a equação da função não muda, ou seja, se só considerarmos metade do gráfico de uma função para x maior do que 0, outra metade vai ser obtida só pela reflexão em torno do eixo de y. Então, essas são só formas gráficas das funções potências, quanto que o expoente seja um número inteiro positivo. Mas, por exemplo, se tiver um número inteiro negativo, ou seja, se tiver x elevado a 1 sobre n, que n seja aqui um número inteiro positivo, então essa função é chamada função raízes. A forma geral da função raízes, quando que temos esse sinal do radical, n é o índice do radical, e x é chamado o radicande, ou seja, a expressão que fica dentro do radical. Então, se tiver o índice do radical, um número par, que quando que seja número 2 nós não escrevemos, não indicamos que qual é o índice do radical. Mas quando que seja outro número par, por exemplo, 4, 6, etc., ou impar, 3, 5, etc., nós indicamos. Então, em geral, todas as funções raízes com índices par são nesta forma. O domínio só pode ser os números reais positivos. Isto significa que os números
que podem ser considerados como radicante ou podem ser considerados embaixo de um radical só podem ser os números positivos. A imagem também deveria ser um número positivo, porque o radical realmente significa que qual vai ser o número positivo que, se for multiplicado por si, pela quantidade igual do índice do radical, essa multiplicação fica igual ao valor de radicante. Então, esse é o número positivo. A forma geral do gráfico é assim. Para os índices impar, o domínio pode ser todos os números reais. Ainda x pode ser um número negativo, embaixo do radical com índice impar. E a imagem também pode ser todos os números reais, pode ser um número negativo. Então, essas são formas geral das funções raízes, mas as funções potências têm outra forma especial quando que A seja igual a menos 1, ou seja, quando que temos y igual a 1 sobre x, nós chamamos essa função como uma função recíproca. O gráfico da função de recíproca é nesta forma. É importante saber a forma geral dessa função. O domínio é todos os números reais fora da origem. A imagem também é todos os números reais fora de 0. A diferença que aqui existe é que essa função tem retas assíntotas, uma reta assíntota vertical e outra reta assíntota horizontal. Só para imaginar o que é a reta assíntota é uma reta que a função fica arbitrariamente próxima dessa reta quando que x tende a um número. Por exemplo, aqui, quando que x tende a um número 0, os valores da função arbitrariamente ficam próximos da reta x igual a 0. Ou seja, ficam bem próximas do eixo de y. O mesmo acontece aqui para o eixo de x. Quando que x aumenta arbitrariamente, a função, também os valores arbitrariamente ficam próximos do valor 0. Veremos no capítulo 1 os assuntos de assíntotas, que podemos ter reta assíntota vertical, reta assíntota horizontal ou reta assíntota obliquas, que também vocês podem consultar o livro ou assistem os vídeos preparados no canal do YouTube. Mas no capítulo 1 veremos adiante explicitamente a definição dessas retas. Só uma revisão rápida sobre a forma geral dessas funções recíprocas. Também outra coisa que eu gostaria de dizer é que, por exemplo, aqui essa função recíproca é uma função ímpar. Uma função ímpar é uma função que, se substituirmos em vez de x menos de x, então a função f de menos de x vai ser igual a menos de f de x. Ou seja, uma função ímpar, pelo gráfico, vai ser uma função simétrica em torno em relação da origem. Ou seja, considerando qualquer ponto dessa função, para x é maior do que 0, considerando a reta nesse ponto até a origem, continuando a mesma medida sobre a mesma reta, para x menor do que 0, obtemos outro número, outro ponto, que esse ponto vai ser um ponto do gráfico. Essas funções são funções impares. Tá bom, então vamos continuar falamos sobre outras funções bem interessantes, funções racionais. Uma função racional é uma função que vai ser a razão de dois polinômios. F de x pode ser, aqui podemos considerar
como quociente de dois polinômios g de x e h de x. O domínio vai ser todos os números reais fora das raízes de denominador. Só considerando aqui, quando que dizemos temos uma função racional, isto significa que temos quociente de dois polinômios. Mas isto não significa que os coeficientes dessa função são números racionais, não. Então, não ficam confundidas com essa definição. A definição das funções racionais é que temos quocientes ou razão dos polinômios. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, f de x igual a 2 sobre x e 2 menos 1. Então, temos um polinômio constante, 2, com quociente sobre um polinômio de grau 2. Ou aqui, temos outra função racional, é quociente de uma função constante sobre uma função linear. Domínio do f, então, vai ser todos os números reais fora das raízes do denominador, que aqui são números 1 e menos 1. E para a função racional P, o domínio vai ser todos os números reais fora das raízes do denominador, que aqui vai ser o número menos 5. Forma geral dessas funções racionais é que não existe realmente uma forma geral, mas uma propriedade que realmente para as funções racionais consideramos é que sempre as raízes do denominador são retas assíntotas. Então, as funções racionais sempre têm retas assíntotas nas raízes dos polinômios dentro do denominador. Por exemplo, o gráfico da função racional f tem duas retas assíntotas no x igual a menos 1 e x igual a 1. Outras propriedades dessa função, como podemos expressar essa função, depende das propriedades que nós podemos encontrar antes de expressar. Por exemplo, essa função é uma função par. Então, é simétrica em relação da eixo de y. Ou veremos técnicas para obter, por exemplo, intervalos de crescimento, intervalos de decrescimento, pontos de máximo local, etc. Mas essa é a forma geral dessa função. Veremos adiante os técnicos para expressar esses gráficos. Mas antes disso, às vezes, expressando o gráfico de uma função fica mais fácil a partir das funções conhecidas. Por exemplo, para expressar o gráfico de P, essa função realmente é a função recíproca, ou seja, vai ser a função 1 sobre x, mas a diferença é que nós trocamos x e substituímos x por x mais 5. Então, parece que a função recíproca ficou deslocada 5 unidades para a esquerda. Esse é um fato discutido no capítulo 1.2 do livro de Stuart. Espero que vocês já estudem esta parte. Que ajuda muito para expressar os gráficos. Quando que trocamos x para um valor x mais c, ou x menos c, ou x multiplicado com um fator c, etc. Então, se conhecemos o gráfico de uma função, a partir dessas funções conhecidas, nós podemos expressar os gráficos de outras funções. Outra função que temos aqui são funções algébricas. A diferença das funções algébricas é que essas funções são construídas pelas operações algébricas. Quais são as operações algébricas? Operações algébricas como adição, multiplicação, subtração, divisão e extração das raízes. Mas todas essas operações que ficam aplicadas sobre os polinômios.
Por exemplo, f de x é igual a raízes de 16 menos x elevado a 4. Essa é uma função algébrica, não é uma função racional ou polinomial ou potência. Essa é uma extração de raízes de um polinômio. Ou aqui, temos o quociente de um polinômio sobre uma função algébrica de radical com índice 4. Essa é uma função algébrica. Outro, h de x, é parecida da f de x, não, o radical de um polinômio. Então, a coisa que é importante sobre as funções algébricas é como podemos achar o domínio, determinando o domínio, a imagem, a probabilidade que a função é uma função simétrica, pontos máximos, mínimos, concavidades, etc. Nós primeiro vamos ver, por exemplo, para f, o domínio de f vai ser todos os números reais, tais que o valor de radicante aqui seja um número maior ou igual a 0. Esse é um fato sobre todos os radicais que tem índice par. Então, procuramos 16 menos x4 maior ou igual a 0. Isto significa que todos os x's, que x elevado a 4 seja menor ou igual a 16. Ou seja, realmente estou dizendo que todos os x's, que se pegarmos a raiz quártica deles, ficam menor ou igual à raiz quártica de 16. Mas aqui temos um radical, temos um índice 4, que seja um número par. Isto está dizendo que qual vai ser o número positivo quando que esse número positivo fica multiplicado por si 4 vezes, então vai ser igual a 16. Esse número é número 2. A mesma coisa vai acontecer aqui. Qual vai ser o número positivo quando que se multiplicar 4 vezes fica igual a x elevado a 4. Esse número deveria ser positivo. Então, porque nós não sabemos que x é positivo ou não, sempre para as potências, para os expoentes e para os índices pares do radical, nós temos que indicar que esse radical é igual ao valor absoluto de x. Então, isto está dizendo que o radical de 16 com índice 4, que vai ser o número positivo 2, deveria ser maior ou igual do valor absoluto de x. Pela propriedade do valor absoluto de x, que significando que todos os números que a distância deles até a origem fica menor ou igual a 2, isto implica que temos todos os números que ficam dentro do intervalo fechado de 2 e menos 2. Então, este tipo de procurar o domínio ou uma discussão sobre radicais com índices pares, sobre os valores absolutos, sempre acontece, não sempre, mas muitas vezes acontece quando queremos procurar os domínios das funções algébricas. Em geral, se vocês olham para o gráfico da função f, o gráfico realmente é assim. Então, o domínio pelo gráfico, vocês podem sempre ver que se realmente a sua resposta pelo domínio ou pela imagem é correta ou não. Então, vocês podem considerar aqui que o domínio vai ser o intervalo fechado de menos 2 e 2. A imagem é o intervalo fechado de 0 até 4. Essa função é uma função par, porque pela propriedade do gráfico esta é uma função simétrica em relação ao eixo de y. E muitas mais propriedades no ponto de máximo, local, etc. Intervalo de
crescimento, intervalo de decrescimento, tudo fica claro pelo gráfico. E como exercício, vocês podem procurar saber que qual vai ser o domínio de G e do domínio de H. Depois vocês podem verificar suas respostas usando, vocês podem usar um calculador gráfico para ver que realmente pelo gráfico da função a sua resposta é correta ou não. Então, o gráfico da função de G é nessa forma, com duas retas assíntotas. O domínio é o intervalo aberto de menos infinito até zero e união com outro intervalo aberto de 5 até mais infinito. Também o gráfico da função de H é nesta forma. Então, vocês vão ver que o domínio deveria ser um intervalo fechado de menos 2 e 2, e a imagem deveria ser o intervalo fechado de 0 e 2 radical 2. Realmente, esse é a metade de uma elipse. Então, vamos continuar com outras funções, que eu sou uma revisão bem rápida, né? Sobre funções trigonométricas. Outro tipo de função que veremos durante esse curso são funções trigonométricas. Eu vou introduzir a definição, forma geral dos gráficos, propriedade geral, mas vocês precisam consultar o livro para relembrar todas as identidades das funções trigonométricas. Então, uma revisão bem rápida sobre as funções trigonométricas. As funções trigonométricas são funções reais. O que significa isso? Significa que os valores são números reais. Que eles pegam um ângulo como a entrada. Então, pegar um ângulo, por exemplo, o ângulo de um triângulo retângulo. E a saída vai ser a razão dos lados do triângulo. Depende da função, a definição depende de qual razão dos lados que nós consideramos. Então, este realmente é o fato quando consideramos um ângulo agudo. Quando que temos um ângulo obtuso, nós consideramos o círculo trigonométrico. Então, vamos supor que temos o círculo trigonométrico, que vai ser um círculo com raio igual a 1, considerando um ângulo θ aqui. A reta azul vai construir um triângulo aqui, um triângulo retângulo. Aqui é de 90 graus. Então, o seno de θ sempre está definido como a razão do lado oposto do θ sobre a hipotenusa. Mas a hipotenusa aqui é o raio do círculo, que sempre é 1. Então, o seno de θ sempre vai ser igual ao tamanho do lado oposto do θ, ou seja, essa reta azul. Então, nós chamamos essa medida como seno de θ. Se querer construir o gráfico, realmente quando que θ poder virar dentro desse círculo trigonométrico, o seno fica mudado, vai até 1, depois vai cair para 0, vai ficar igual a menos 1 para o grau do 270 graus, etc. Então, o gráfico geral dessa função é nessa forma. Pelo gráfico, vocês podem ver que o seno é uma função
impar, ou seja, o seno de menos de θ vai ser igual a menos do seno de θ. Essa função é uma função periódica, com período igual a 2π. O domínio vai ser todos os números reais, então o valor de θ pode ser qualquer número real, mas a imagem sempre está variada entre de menos 1 e 1. Essas são todas as informações que vocês podem pegar pelo gráfico da função. E muita mais. Mas vamos ver outra função trigonométrica. Essa função trigonométrica aqui vai ser o lado adjacente de θ, que nós já sabemos. O lado adjacente do θ, como razão do lado adjacente do θ sobre a hipotenusa, que é o número 1, é a função cosseno de θ. Então, a medida desse segmento verde é igual ao valor do cosseno de θ, porque a hipotenusa é igual a 1. A forma geral do gráfico do cosseno de θ é assim. Pelo gráfico, vocês podem ver que esse gráfico é simétrica em relação do eixo de y, ou seja, essa função é uma função par. Ou seja, o cosseno de menos de θ é igual ao cosseno de θ. Também vocês podem olhar que essa função é uma função periódica, como o período é igual a 2π. O domínio, ou seja, o valor de θ pode ser qualquer número real, mas a imagem sempre está entre de menos 1 e 1. E outras propriedades. Fora do seno de θ e cosseno de θ, temos mais quatro funções trigonométricas. Realmente temos 6 funções trigonométricas que nós trabalhamos. Seno de θ, cosseno de θ, a outra vai ser tangente de θ. Essa eixo de cor de roxo é o eixo de tangente, que aqui é 0 de tangente, para cima são valores positivos e para baixo vai ser os valores negativos de tangente. Para obter o valor de tangente de θ, basta continuar o raio aqui do círculo até que pegamos o ponto de interceptação dessa reta com o eixo de tangente. Então, o valor da tangente de θ vai ser a medida, aqui a reta vermelha, de origem do eixo de θ até o ponto de interceptação com essa reta correspondente do ângulo θ. Então, aqui, a medida dessa reta vermelha vai ser o tangente de θ. O gráfico de tangente, em geral, é nesta forma, que pelo gráfico de tangente, já sabemos que nos intervalos temos uma função de novo periódica com período igual π. Essa função crescente dentro de cada período tem duas, aqui neste período, tem duas retas assíntotas, mas essas retas assíntotas também ficam repetindo no cada período. Que mais? Essa função, nesse período que vocês estão olhando, é uma função impar. Ou seja, o seno de menos de θ vai ser, desculpa, o tangente de menos de θ é menos de tangente de θ. E outras propriedades que vocês podem olhar pelo gráfico. Outra função trigonométrica é cotangente. Esse eixo verde é o eixo de cotangente. O zero desse eixo de cotangente é aqui. Para o lado direito são cotangentes positivos, para o lado esquerdo são cotangentes negativos.
Continuamos com a reta saindo de origem, seguindo a mesma direção do ângulo de θ até pegar um ponto de interceptação com o eixo de cotangente. Então, a medida do zero do eixo de cotangente até o ponto de interceptação, ou seja, esse segmento rosa, é o valor de cotangente correspondente do θ. Para ver o gráfico de cotangente em geral, temos de novo uma função periódica, que é com período igual número p. Dentro de um período, essa função tem duas retas assíntotas. Os pontos de interceptação com o eixo de x está mostrando os valores que o cotangente fica igual a zero. Dentro do período, essa função é decrescente. Que mais? Muito mais propriedades que vocês podem olhar para o gráfico e perceber as propriedades dessa função. Tá bom. Então, esses foram 4 funções trigonométricas: seno, cosseno, tangente e cotangente. Fora desses, temos mais 2 funções trigonométricas que são importantes, que nós consideramos realmente a razão sobre o seno, a razão sobre o cosseno, obtida pelo o círculo trigonométrico, pela reta tangente, passando pelo ponto de interceptação que vai determinar o ângulo de θ. Então, essa reta tangente no círculo, nesse ponto, vai interceptar o eixo de x, o eixo de y, nos 2 pontos. O primeiro ponto na interceptação com o eixo de x, a medida dessa interceptação, ou seja, esse segmento verde, de origem até esse ponto de interceptação, vai determinar o valor de secante de θ, ou seja, o valor de secante de θ, que realmente é 1 sobre cosseno de θ. Para ver o gráfico, basta lembrar o gráfico do cosseno, que seja o gráfico apontilhado aqui. Então, o secante vai ser o gráfico de 1 sobre cosseno de θ, ou seja, nos pontos de interceptação do cosseno com o eixo de x, nós temos as retas assíntotas. Quando que o valor de cosseno fica bem próximo de zero, o valor do secante fica bem maior. Se fica próximo de zero, em cima do eixo de x, então essa função converge mais infinito, tende mais infinito. E quando que o valor de cosseno fica perto de zero, mas embaixo da eixo de x, então isto significa que o valor do secante fica arbitrariamente grande no sentido de valor absoluto, ou seja, fica bem grande arbitrariamente, mas negativo. Na mesma maneira, nós podemos definir a 6ª função trigonométrica, que vai ser pela dessa medida sobre o eixo de y, é o ponto de interceptação com essa reta tangente no círculo trigonométrico. Essa medida de origem até o ponto de interceptação vai determinar o cossecante de θ, que seja a razão de 1 sobre seno de θ. Então, aqui vocês podem olhar que o gráfico do seno vai ser esse gráfico apontilhado. O cossecante de θ vai ser obtido pelas dessas relações. De novo, os pontos de interceptação com o eixo de x vai determinar as retas
assíntotas do cossecante de θ. E também quando que os valores do seno ficam próximos do zero em cima do eixo de x, os valores do cossecante ficam próximos do infinito, ficam arbitrariamente grandes. Embaixo do eixo de x, os valores do cossecante, quando que o valor do seno converge a zero, ficam arbitrariamente grandes, mais negativo. E pelo gráfico, podemos olhar os domínios e também a imagem, que, por exemplo, a imagem do seno sempre é entre de menos 1 e 1, então a imagem do cossecante é sempre maior ou igual de 1 ou menor ou igual a menos 1. A mesma coisa acontece para o secante. Então, pelo gráfico das funções, lembrando as propriedades das funções, podemos obter muitas informações úteis para analisar os comportamentos das funções. Fora dessas funções trigonométricas, temos funções trigonométricas inversas, que eu vou fazer outro vídeo separado para explicar as propriedades deles. Mas depois das funções trigonométricas, eu gostaria de só fazer uma revisão rápida sobre as funções exponenciais. As funções exponenciais são dessa forma AB elevado a x. Só lembrando que as funções exponenciais são diferentes das funções potências, ou seja, aqui nas funções exponenciais, a base da função é um número fixo. E a variável está no expoente. A aqui é um coeficiente. Pode ser um coeficiente positivo ou negativo, mas é um número real. O parâmetro B que nós chamamos base. Então, a forma geral, por exemplo, uma função exponencial, vocês podem observar que 3 multiplicado por 2 elevado a x. Aqui, A, que pode ser qualquer número real, realmente é chamada interceptação com o eixo de y. Por quê? Porque considerando x igual a 0, então 2 elevado a 0, ou qualquer base elevado a 0 é o número 1. Então, o valor da função fica igual ao valor de A. Logo, por exemplo, aqui, 3 mais 2 elevado a 0 vai ser igual a 3, ou vai ser igual a esse coeficiente 3, que vai ser a interceptação com o eixo de y. A forma geral dessa função exponencial é assim. Eu vou discutir, depende da base da função exponencial. Outra propriedade das funções exponenciais é que essas funções exponenciais têm reta assíntota horizontal, ou seja, vai ser o eixo de x. Então, depende da base da função exponencial, se essa base fica entre de 0 e 1 ou fica maior do que 1, a forma geral da função, no sentido de crescimento e decrescimento, muda. Então, lembrando que, como uma observação, a base de uma função exponencial nunca vai ser um número negativo, porque os expoentes de um número negativo pode ser que não fique um número real. Por exemplo, menos 1 elevado a 1 sobre 2, ou seja, o radical de menos 1 não vai ser um número real. Essa confusão dos bases negativos realmente implica que, para a definição das funções exponenciais, nós só consideramos as bases que ficam maior do que 0. Então, se esses bases ficam entre 0 e 1, com a interceptação com eixo de y maior do que 0, essas funções são decrescentes. A taxa de decrescimento depende dos valores de base. Quando o valor de base fica menor, a taxa de crescimento fica maior.
Se a base fica maior do que 1, a interceptação também, como o eixo y fica positivo, então a função exponencial é uma função crescente, nesta forma. Mas quando que a base b fica maior, a taxa de crescimento também fica maior. Vocês podem olhar, por exemplo. Comparando, por exemplo, os valores no ponto 1 e no ponto 2, tá? A taxa de variação com base maior fica maior. Esses são uma revisão bem rápida das funções, as detalhes que vocês podem consultar com o livro nos vídeos. Mas outra função que eu gostaria só de introduzir nesse vídeo são funções logarítmicas. As funções logarítmicas denotadas com o log de x em base b. Realmente, b é base do logaritmo e x é chamado antilogaritmo, mas y, que é logaritmo, chamamos logaritmo, realmente não é mais do que um expoente. Realmente, y indica que qual expoente a base b deveria ser elevado para b elevado de y fica igual ao antilogaritmo, ou seja, igual de x. O que temos aqui? Às vezes podemos dizer, ok, temos logaritmo de base, que seja aqui número b, de um antilogaritmo, que aqui é a indeterminado x, ou a resposta, que seja o expoente, nós chamamos o logaritmo. Exemplos, por exemplo, o logaritmo de 1 milésimo em base 10 vai ser o menos 3. Isto significa que o expoente, que é a base 10, deveria ser elevado para que o valor obtido fica igual a 1 milésimo em número menos 3. Essas funções logarítmicas que podem ser vistas como a inversa das funções exponenciais. Só relembrando que as funções exponenciais são uma função injetora quando a base não seja 0 e não seja 1. Porque no caso que a base fica igual a 0 ou fica igual a 1, nós temos as funções constantes. A forma geral do gráfico dessas funções, que vocês podem ver que depende do valor da base. De novo, a base sempre é um número positivo, depende que se seja entre 0 e 1, então temos uma função decrescente, que a taxa de decrescimento fica determinada pela interceptação da reta de y igual a menos 1 com a função logarítmica. Tem reta assíntota vertical. No caso das funções exponenciais, temos a reta assíntota horizontal. E quando que a base fica maior do que 1, temos a função logarítmica crescente, com a mesma reta assíntota. A taxa de crescimento pode ser determinada com a interceptação com a reta y igual a 1. Esses pontos de interceptação vai acontecer no ponto de base, que seja 3 e 1, e aqui vai ser 10 e 1. Tem muitas propriedades para essas funções que não vai dar falar só dentro de um vídeo. Todas essas funções foram as funções que eu gostaria de introduzir para vocês, só relembrando a forma geral dos gráficos, as propriedades gerais, os domínios, a imagem, as propriedades da simétrica, se essas funções são par, são impar, qual dessas funções é a inversa de outro, pontos máximos, mínimos, locais, a concavidade das funções, pontos de inflexões, no caso das funções polinomiais, as raízes reais, ou pontos das interceptações com eixo de x e com eixo de y. Esses são todos os fatos que nós gostaríamos
observar sobre as funções. Espero que vocês estudem bem, lembrando dessas definições. Durante o curso de cálculo 1 na aula, frequentemente nós usamos todas essas definições e as propriedades dessas funções. Então, boa sorte. Esse vídeo foi bem resumido. Para ver os detalhes, consultem o livro e os vídeos já publicados no canal de Cálculo Unificado do Fundão no YouTube.